Sorria Saudável, com Juliana Arcaro. Apoio Cultural, Juliana Arcaro Odontologia. Bom dia, minha linda, tudo bem? Tô sem retorno da Juliana aqui, gente. Oi, tá ouvindo? Oi, agora sim, agora sim. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Então, hoje a nossa dica é pros baixinhos? Entra junto um pouco dos adultos, né? Mas mais pros adultos, né? Eu vou pegar mais aí nos baixinhos, né? Para poder direcionar também em relação ao que a gente falou, né? Semana passada. Mas serve aí no geral, para todos nós, né? Sempre aprendendo um pouco mais. Com certeza. Quais são as dicas de hoje, Ju? Separaste até aí umas imagens, né? Pra gente ver. Isso, como a gente falou, né, Ju, semana passada, sobre algumas formas de estimular a criança, ela querer escovar, a partir dela também o interesse, né, a gente em casa ter essas dicas de como orientar elas no sentido de estímulo à escovação. Agora eu achei interessante a gente falar também da escovação propriamente dita, né? Então, a gente inicia com essa postura de estímulo, incentivo em casa, e aí a gente também tem que saber como fazer da forma correta, né? Então, isso é muito importante. O que eu gostaria de começar orientando aí o pessoal que está nos assistindo? Uma dúvida muito frequente é quando eu inicio a escovação. A gente já comentou, mas eu vou falar novamente. A partir do primeiro dentinho, né, de leite que surgiu, a gente já tem que iniciar a escovação. Escovinha, pasta de dente. Antes de ter o dente, a gente faz a higienização com um paninho úmido, uma gaze úmida, a gente já limpa a cavidade oral ali da criança, mas quando tem o dentinho, a gente já começa a escovação. Então, a partir daí, já inicia esse processo que vai por longa data, né? Então, a escovação, a gente fala dos filhos, dos pequenos, a gente tem que supervisionar, principalmente até os 9 anos de idade. Então, isso é muito importante. Então, tem que estar sempre de olho, supervisionando a escovação. Eles podem fazer, mas a gente tem que estar no controle. Por que eu falo no controle? Porque tem a questão da pasta de dente, do creme dental, né? E esse é um outro ponto que eu quero comentar aqui. Além de quando começar, qual pasta de dente eu uso? Como eu vou fazer? Eu já coloco creme dental, não coloco? Né? Isso também é uma dúvida bem frequente. Então, a gente hoje orienta o quê? Os pais. O creme dental deve conter o flúor, que seria o fluoreto, que a gente utiliza em dentifrícios. Isso tem que ser colocado no creme dental. A gente tem inúmeros tipos de creme dental no mercado hoje. Então, é como a Jo fala, né? Eu olho lá, não sei nem qual escolher de tanta opção que tem. Exatamente. Então, um dos pontos, então, até tem uma foto que eu te mandei, que seria dos tipos infantis, para a gente pegar essa faixa etária, tá? Bota ali, Fabrício, então, para nós ali na tela a imagem, por favor. Isso, para a gente poder mostrar ali. Então, tem inúmeras marcas, essas que eu coloquei ali na foto, então, são marcas que vendem aqui no Brasil. Tá? Existem outras fora, mas aqui no Brasil comercializáveis são esses tipos de creme dental. E ali eles estão separados. Por exemplo, superior é com flúor e o inferior é sem o flúor na composição. Qual que é a indicação? Né? Mesmo crianças muito pequenas, a gente tem que utilizar o creme dental com flúor. O flúor, ele tem uma controvérsia aí por muitas pessoas, às vezes, que não conhecem como é feito, qual é o componente que está sendo utilizado no creme dental, e aí há muita discussão envolvendo isso de não utilizar. Porém, o fluoreto que é utilizado no creme dental, sim, ele tem que ser utilizado, não podemos descartar, ele não vai causar danos. Muitas vezes se acha que vai ter alguma doença associada por causa da contaminação do flúor. Então, o tipo de fluoreto que a gente utiliza no creme dental é o fluoreto que a gente usa de forma segura, sendo ele controlado. Então, a gente tem que utilizar numa quantidade que seja adequada, né? O dano que pode causar o fluoreto seria, às vezes,
uma fluorose dental, que aí por uma ingestão excessiva de creme dental contendo flúor, e aí a criança vira a ter alguma fluorose, que são algumas manchas, porém é muito pequeno. Aqui no Brasil, em estudos assim, comprovam que 75% das crianças não têm fluorose dental, e os outros 25% são umas suspeitas, porém muito pequenas. Então, a gente não tem por que não utilizar o creme dental com o flúor, isso é importante. Outra questão também é sobre a água, né? A água de abastecimento, às vezes em casa, que contém flúor, isso também as pessoas falam muito em relação ao flúor. Então, a gente tem um sistema de saúde todo no país envolvendo isso, é adicionado flúor na água, já para prevenção de cárie. Então, Quando a gente eu era sabe criança, que a escova... Juliana, a gente tinha que aplicar o flúor, né? Sim. Não tinha esses benefícios, assim, a gente tinha que ir no dentista. Abre a câmera aí para mim, ô Fabrício. A gente ia no dentista e eles botavam tipo uma placa, né? E ficava ali um tempo com aquele flúor. Era horroroso aquilo. Dava ânsia de vômito. Era horrível. Isso. Mas a gente ainda utiliza, tá, Jô? Isso aí é uma concentração maior. Utiliza ainda? É utilizado ainda. A gente tem que fazer sob supervisão. Então, por isso que a gente fala que tem que ser supervisionado. Então, no consultório, a gente utiliza. Por quê? O flúor tem uma função diferente da escovação, né? A escovação remove a placa por contato, né? A gente esfrega ali, tira, elimina a sujeira maior, previne gengivite, a escova, o fio. Porém, o fluoreto é que vai fazer com que o dente, às vezes uma lesão de cárie inicial, ela seja revertida. Então, a gente pode estar iniciando um processo carioso e o flúor vai fazer com que ela seja revertida e não se torne uma cárie. Então, são funções diferentes. Então, a gente precisa utilizar o flúor, sim. É o único composto químico que existe que faça essa proteção do dente. Não adianta ingerir. Isso, o efeito do flúor, ele tem que ser na cavidade bucal. Então, também é importante isso, a gente tem que ter o tempo da escovação ideal, o tipo ideal de concentração de flúor para que ele fique ativo ali na cavidade bucal. E isso é que vai fazer a prevenção. Por isso que a gente usava muito aqueles na escola e utiliza ainda no consultório. Ainda a gente faz limpeza, aplicação de flúor. Deve ter evoluído alguma coisinha, né? Porque... Tudo evolui, né? Não é mais que tenha evoluído, porque no meu tempo era muito chato aquilo, meu Deus do céu. Sim, tem que fazer, tem que fazer, tudo né? melhor. Mas para te ver, né, Jô, como é antigo já o uso, tem muita pesquisa, então a gente não contesta isso, não tem como, a gente tem que utilizar o flúor, sim. E aí entra a questão, né, da quantidade, porque a gente não pode usar em excesso. E a criança muitas vezes utiliza o creme dental, tem gostinho bom, eles querem ficar mais tempo escovando para poder engolir a pasta, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de estar supervisionando por isso. Tanto no tempo, então a escovação a gente fala que ela deve durar em média 120 segundos, vamos dizer assim, 2 minutos. E aí a criança tem que começar a ter o estímulo de aprender a cuspir, fazer bochecho, né? E a quantidade, né? A quantidade a gente tem que cuidar muito. Até eu trouxe a foto para vocês verem a quantidade, porque crianças até 3 anos... A outra foto aí, bota aí pra gente, Fabrício. Bom. Bota a foto ali pra gente das escovas. Que aí a primeira foto, temos uma quantidade pequena. Então, a primeira foto seriam para crianças de até 3 anos de idade. Então, é mais ou menos como se fosse um grãozinho de arroz cru, né? Bem pouquinho. A segunda foto já seria de 3 a 7 anos, né? Então, a gente coloca ali como sendo um grão de ervilha cru também, né? Então, são pequenas porções. Então, vocês veem que não é exagero. Então, a gente não pode deixar a criança colocar o creme dental na escova, porque elas vão querer colocar bastante para poder comer o creme dental, né? E a foto de baixo é de adulto. Então a gente vê que para adulto também. Aquela coisa meio de mania da gente, né? Vai lá e... Deu, Fabrício? Obrigada.
a gente vai lá e coloca a Juliana aí comigo. A gente vai lá e coloca, enche, assim, igual a gente vê na propaganda, né? Na TV, né? Bota aquela toda assim na escova, né? Então, não é para fazer igual na propaganda. Ali é para ficar bonitinho. Eu falo exatamente isso. Porque a propaganda, ela nos direciona para muitas coisas, né? Então, a gente não pode acreditar em tudo que a gente está vendo, né? A indústria que faz o comércio, né, do creme dental, assim como de todas as áreas, sempre vai, né, puxar para o lado da venda. Então, eles querem que a gente utilize, mas não é aquela quantidade toda de creme dental. A escovação deve ser mais ou menos 2 minutos, criança tanto quanto adulto. Uma questão importante também, o fio dental, melhor passar antes. Passa primeiro o fio dental, depois escova. Porque aí o que acontece, né? A gente vai passar o fio, tira o que tem de sujeira maior, escova, remove também a placa. Só que o biofilme dental, ele ainda continua. Vai continuar ali, existe um biofilme que se forma naturalmente no dente. E aí o flúor depois, a gente escovando, utilizando o flúor, ele vai aderir naquele biofilme. E é como se ele fosse um escudo protetor. E aí fica aquela proteção. A quantidade de água, por exemplo, que a gente usa para enxaguar depois que escovou, também a gente não pode enxaguar em excesso, senão a gente remove demais a quantidade de flúor. Então a gente tem que fazer, a gente tem que escovar com aquela quantidade ali de creme dental, né? E depois a gente faz um bochecho, mas um bochecho suave, não lavar demais, porque senão também a gente remove, né? Remove a parte do flúor que deveria estar ali agindo. Então é bem importante isso. E sempre lembrar, né? O período da noite é o período que a gente tem que cuidar mais ainda da escovação, tanto em crianças quanto em adultos. Né? À noite a gente tem um período longo de sono, a gente sabe que durante a noite a salivação diminui, então a gente tem uma proteção um pouco menor, então tem que ter uma quantidade de flúor adequada, uma escovação boa para a prevenção da cárie. Show de bola. Ju, eu estava aqui pensando, nós podíamos trazer aí as próximas dicas de escovas, né? Acho bem importante. E dos enxaguantes também, né? Também. Já está em pauta, né, Jô, para a gente fazer sobre também, eu quero falar também sobre os cremes dentais, né? Carvão ativado, se existe que clareie os dentes. Então, tudo isso eu quero que a gente coloque em pauta, né? Para a gente ir falando, que é bem importante. Tá. Muito bom. O da semana que vem tá definido? Ainda estou formulando aqui como que vai ser. Beleza. Mas com certeza vamos trazer aí mais um conteúdo que eu estou amando aqui, essas provavelmente dicas, né? Dos cremes dentais, provavelmente. Tá, show de bola. Porque, olha, ajuda bastante aí, traz bastante orientação pra gente. Ó, essa aí, por exemplo, da quantidade de água para enxaguar, eu não sabia. Mas né? Tenho 52 anos, gente, tô aprendendo aqui todo dia. É isso aí. Que bom. Amei, Ju. Obrigada. Que bom. Um beijão, até segunda-feira que vem. Boa semana, até semana que vem. Obrigadão. Sorria Saudável, com Juliana Arcaro. Apoio Cultural. Juliana Arcaro Odontologia.